Olá, estamos aqui para apresentar mais uma edição do nosso programa Encontro Marcado com você todos os dias aqui pela TV Câmara, canal 4.3. Hoje nós vamos voltar ao tema A Lei de Prevenção e Combate ao Incêndio. Fica com a gente porque o nosso programa hoje está muito bom. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o Wexley, que é engenheiro civil e de segurança do trabalho. Wexley, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Modesto. Obrigada pelo convite. Obrigado a toda a produção TV Câmara e a satisfação da disponibilidade da sociedade outra prestando essas informações. Wexley, eu iniciaria, porque nós recebemos aqui já um representante do Ministério Público, que nós já debatemos bastante esse assunto. Mas como você, a sua atividade é uma outra, a sua profissão é uma outra, eu gostaria de saber de você, como é que você se define a questão da segurança do trabalho, que é para os nossos telespectadores realmente ficarem sabendo. Em relação à segurança do trabalho, nós voltado para a legislação de combate a incêndio e pânico, eu gostaria de frisar para todos que a legislação na Bahia, no estado da Bahia, ela já veio tardiamente. A Bahia foi um dos últimos estados da federação a se adequar, a ter uma legislação, a ter instrumentação para que se fossem feitas as regularizações das edificações no quesito de segurança contra incêndio e pânico. Então, assim, todo o instrumento que se montou foi baseado tanto em legislações nacionais quanto internacionais, normas nacionais e internacionais, e ela sempre preza a proteção à vida e ao patrimônio. A vida das pessoas que ocupam determinada edificação ou atividade que ocorre em uma edificação e o patrimônio como um todo, o patrimônio físico, o patrimônio financeiro e o patrimônio cultural. Todos eles são importantes. Então, assim, toda a legislação que se montou em torno da proteção, da segurança, que é o que vem se discutindo muito ultimamente, ela foi feita para garantir a segurança desses três aspectos. A proteção desses dois aspectos, a segurança desses dois aspectos, traz uma segurança jurídica para os empresários, para os condutores, proprietários de edificações. Você falou que a Bahia foi o último estado a realmente ter a lei. Mas especificamente, essa lei é estadual, federal? Olha, nós temos hoje que regulamentam a regularização dessas edificações. Nós temos um decreto estadual, o decreto 16.302 de 2015, de 2015, né? Então, em 2015, a Bahia instrumentalizou como é que as edificações que estão no seu território poderiam estar sendo regularizadas no quesito de segurança. Então, a partir daquele momento foram definidas normas, foram definidos critérios para os quais as edificações teriam que ser avalizadas para serem consideradas seguras. E em 2017, no mês de março de 2017, foi promulgada a Lei 13.425, que é chamada, inclusive, apelidada de Lei Kiss, porque ela foi modelada para que não se acontecesse incidentes como a gente teve em Santa Maria com a Boate Kiss. Então, assim, na Bahia... Ali parece que provocou realmente uma reação onde as pessoas acordaram para esse problema. Isso. Na verdade, incidentes e catástrofes envolvendo incêndio e problemas com pânico sempre ocorreram no mundo todo, no Brasil, mas aquele incidente, por ter sido caracterizado, tinha muita gente jovem, né? E foi durante o inquérito civil e público, foi constatado que houve muita negligência, tanto do poder público, no caso, Corpo de Bombeiros, de Santa Maria, e quanto dos proprietários da boate, dos engenheiros envolvidos no projeto, dos engenheiros envolvidos na execução, na especificação de materiais, enfim. Então, assim, ali ficou claro, a partir daquele momento ficou claro que são coisas que têm uma prevenção fácil. Basta cumprir, seguir os critérios. Mas antes não existia uma lei que regulamentava? Não, antes a gente tinha, assim, na Bahia, porque os outros estados, Minas, São Paulo, Distrito Federal, todos eles tinham instrumentos
estaduais, instrumentos próprios para a regularização. Antes não existia uma lei federal que unia esses instrumentos. A partir da lei federal, por exemplo, ficou determinado que uma edificação não pode funcionar sem a VCB. Uma atividade não pode funcionar sem a VCB. Mas antes de 2015, no caso da Bahia, a Bahia se regularizou, fez o seu decreto, o decreto 16.302, em 2015. Antes, o Corpo de Bombeiros usava, por exemplo, uma norma, a legislação de São Paulo para fazer a regularização das edificações. Então, assim, a realidade de São Paulo é muito diferente da realidade da Bahia. A gente tem coisas em São Paulo que não tem na Bahia. O comércio de São Paulo move-se de um jeito que na Bahia não se caracteriza. Então, assim, aproximar a legislação para a realidade foi uma coisa importante, porque os excessos da legislação paulista foram evitados na Bahia. Então, já se existia uma instrumentação, só que ela não era adequada à realidade e, principalmente, não existia uma obrigatoriedade. Não era, assim, é obrigado por lei, é obrigado por norma, que você se adeque no quesito de segurança. Mas, por exemplo, o funcionamento das edificações não era vinculado a esse quesito, como por exemplo, funciona o alvará de funcionamento. Entendeu? Então, isso acabou que, no passado, por exemplo, apenas atividades que tinham exigência de regulamentar, de possuir a certificação, por exemplo, posto de combustível, que trabalha com alto risco. Empresas que tinham com periculosidade, exatamente. Vamos dizer assim. Então, essas empresas elas sempre foram exigidas ao funcionamento apresentar a certificação do Corpo de Bombeiros. Agora, as demais não. As demais, realmente, a partir do decreto de 2015 do Governo do Estado e a partir, principalmente, da Lei Federal 3.425, é que se tornou, de fato, obrigatório e, de fato, o poder público ele se viu obrigado a cumprir as normas descritas na Lei 15 e o comércio, o setor de serviços como um todo teve que se adequar. Qual a função da CEINFRA no que diz respeito à prevenção, ao combate ao incêndio? Em relação ao papel da CEINFRA, colocando o que diz a Lei 15. A CEINFRA, ela teria de... Não, eu vou falar teria porque não está instrumentalizado ainda, mas está em processo de instrumentalização. Eu vou discorrer um pouco mais no decorrer da entrevista. Mas ela teria que diz a Lei 15, que uma edificação ela não poderia nem ter o alvará de construção cedido se ela não tiver a licença do Corpo de Bombeiros, o passo do Corpo de Bombeiros. Na edificação. Porque como é que funciona a regularização? Você aprova um projeto no Corpo de Bombeiros. Primeiro, é o primeiro passo. Então, o que diz a lei é que ao aprovar o projeto, se você já vai entrar com o processo de construção, você vai tirar um alvará de construção, para tirar esse alvará de construção, você já tem que ter o projeto aprovado no Corpo de Bombeiros. Agora, aqui em Barreiras, vamos dizer assim, para qualquer edificação, antes já tem que ter a vistoria do Corpo de Bombeiros? Não é a vistoria. É assim, antes, na construção, você não tem como vistoriar uma edificação que não existe. Claro, mas não existem as exigências que o Corpo... Existem as exigências, mas no projeto. Então, no projeto, no projeto, certo. O profissional de engenharia elabora um projeto, o projeto é auditado pelo Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros vai verificar se o projeto se adequa a normas, porque a gente fala em incêndio, sempre se pensa primeiro extintor, hidrante, sinalização, mas não. Exato. A prevenção ao pânico, principalmente o pânico, tem vários quesitos, inclusive certificado por normas internacionais, de saídas de emergência. Saída de emergências. E isso influi. Por exemplo, eu vou aprovar o projeto da edificação, se ela não tiver as dimensões de saída condizentes, a CEINFRA não pode aprovar o projeto. Tem, inclusive, portas que vedam, né? Exatamente. Aí todos esses quesitos são tratados no projeto de segurança. Então, assim, a partir de um determinado passo... Quem fiscaliza, no caso da construção? Do projeto? Da construção, a CEINFRA. A CEINFRA. Mas, assim, a CEINFRA, em um determinado momento, só vai estar autorizada a emitir alvará para quem tiver projeto aprovado. E, assim, não são... Porque são vários... A lei ela é muito ampla. São vários casos... Baseia-se muito na área construída da edificação, na atividade, na altura da edificação. Então, tem vários quesitos. Não são todas que vão precisar passar por isso. Mas, notadamente, as maiores, as que se destacam, as que têm um risco maior, as que abrigam maior público, vão ter que passar por um processo de auditagem no Corpo de Bombeiros, inicialmente, antes de fazer a emissão do alvará de... Quais as ações que já foram realizadas desde o processo de adequação aqui em Barreiras? Olha, aqui em Barreiras a gente teve um avanço muito grande, muito positivo, porque... Está havendo uma certa resistência também, né? Houve no início. Houve no início. Porque no início do ano de 2017, já se antevendo a toda a criação legislativa
da lei federal, foi firmado um TAC, porque houve a notícia de fato do Corpo de Bombeiros em que se noticiou que não estava havendo, o Corpo de Bombeiros, o 17º Batalhão se instalou na cidade de Barreiras e não estava havendo procura, ou seja, existia já a lei estadual, mas não havia a cobrança para a lei federal. Então, foi feita uma notícia de fato para que, junto ao Ministério Público, fosse criado um instrumento que reunisse o comércio, o setor de serviços, para que eles procurassem o Corpo de Bombeiros para regularizar suas edificações. Então, a partir desse ponto, foi onde se criou muito a resistência e a polêmica que a gente conhece. Sentaram à mesa CDL, Prefeitura de Barreiras, o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público, para firmar um TAC. E esse TAC descrevia que no prazo determinado as edificações teriam que ser, a Prefeitura teria que regularizar, ou a Prefeitura teria que cobrar a regularização das edificações de alguma forma. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, aqui pela sua TV Câmara. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.